Olá, bom dia. Estamos aqui para o nosso primeiro episódio do nosso podcast Resenha Educativa. Estamos aqui no Senai Comendador Mironi. E aqui do meu lado eu tenho especialista na área de produção. Eu tenho o Thiago. Muito prazer, meu nome é Thiago Giovanetti, eu sou engenheiro mecânico. Eu estou no Senai desde outubro, trabalhando com otimização de processo voltado ao Lean Manufacturing. Tenho também aqui do meu lado o Fernando. Bom dia, meu nome é Fernando Cervellini. Minha formação inicial é em engenharia elétrica, também mestre em administração. Atuo em Lean Manufacturing aqui no Senai desde dezembro do ano passado. E para fechar essa equipe temos também o Giomo. Meu nome é José Ângelo Giomo, bom dia a todos. Sou formado em Engenharia de Produção Mecânica e trabalho no Senai com Lean Manufacturing desde 2014. E para começar esse bate-papo, nossa primeira pergunta, eu queria que vocês falassem um pouquinho para o pessoal que vai estar assistindo o nosso podcast, se vocês pudessem explicar um pouquinho o que é o Lean Manufacturing. Bom, começando nesse assunto, eu acho que é importante enfatizar qual era o período que surgiu o Lean. Então, o Lean ele surgiu no Japão, o Japão passando pelo período pós-guerra, que ele sofreu muito. Então, falando um pouquinho de história, né? Após a Segunda Guerra, o Japão foi totalmente devastado e era muito difícil ter recursos. E como que até então a gente produzia principalmente automóveis, né? Porque o Lean também é conhecido como o sistema Toyota de produção. Então, ele surgiu com base na filosofia do Fordismo, que a gente produzia em série, em grandes quantidades. O Lean ele buscava enxergar essa forma e produzir, que a gente chama, que é conhecido como just in time, produzir o que precisa conforme a necessidade. Então ele desenvolveu uma metodologia onde ele buscava reduzir os desperdícios, que a gente chama, que é superprodução, produzir com defeito. Então ele começou a enxugar tudo isso. Acho que o Fernando também tem um pouquinho para acrescentar aí. O Lean Manufacturing hoje ele é tratado como uma filosofia de trabalho, né? Um conceito bastante utilizado nas empresas, onde busca produzir mais com menos, né? Então, produzir mais utilizando menos mão de obra, utilizando mais recursos técnicos, com menos desperdício. Basicamente, é o conceito que o Thiago já tinha exemplificado, né? Então é algo que surgiu, assim, essa metodologia surgiu para realmente ajudar muito as empresas na redução de custo, né? Podemos se dizer assim. Exatamente. Inclusive a tradução do Lean é manufatura enxuta. É você ter todo o seu sistema produtivo somente o que realmente é necessário, eliminando, como tanto o Thiago como o Fernando comentaram, os desperdícios. Então, inicialmente, o trabalho foca sempre na identificação desses desperdícios no processo produtivo, fazendo com que as pessoas desenvolvam uma disciplina para trabalhar melhor do que trabalham e produzir mais, consequentemente, com menos recursos. Vocês comentaram da Toyota, né? Que a Toyota utiliza esse método. A Toyota acho que é pioneira, acho que é a mais conhecida por utilizar esse método. Além da Toyota, vocês conseguiriam citar mais alguma outra empresa que utiliza esse método aqui em Indaiatuba também? De um modo geral, todas as automotivas usam essa filosofia. A gente chama de Toyota porque eles foram pioneiros, então eles que desenvolveram, mas isso aí já virou domínio público. Então todas as empresas buscam chegar nessa perfeição, de trabalhar com essas ferramentas, tudo mais. E o que acontece? Para desenvolver o Lean, o desperdício é uma forma de você identificar. E aí foram criadas diversas outras ferramentas para atuar em cada um deles. Então, tem o 5S, gestão à vista, entre outras ferramentas, para chegar numa definição. Eu acredito que para contribuir com isso, nós podemos fazer aqui uma exposição, né? Por exemplo, dos desperdícios. Quantos são os desperdícios? São 8, né? Então, nós temos o quê? Nós temos superprodução, nós temos o inventário, o que mais? Produzir sem defeito. Tempo, acho que para produzir também, acho que entra. Isso aí é uma medida que a gente faz, por exemplo, então a gente tem o takt time, que a gente chama, que é o tempo ideal de produção. Então, com base nele, a gente distribui quais outras ferramentas a gente vai estar atuando para atender esse tempo. Então ele não entra ali nos 8, mas ele faz parte também do Lean.
Não, são ferramentas distintas. Algumas são ferramentas para identificar os desperdícios e outras são para ajudar a solucionar ou sanar, reduzir, eliminar os desperdícios. Tá? Então são 2 pontos. Primeiro você identificou qual é o tipo, o modelo de desperdício que você tem, você procura sempre atacar a causa daquele desperdício. Atacando a causa, aí você tenta padronizar e criar uma disciplina dentro da empresa para que aquilo não se repita. E você vai aplicando as ferramentas do Lean Manufacturing para justamente para que isso se torne um ciclo contínuo. Okay? Um grande conceito que é intrínseco ao Lean Manufacturing é a melhoria contínua, né? Uma vez implantado as ferramentas do Lean dentro da empresa e trabalhado isso com toda a empresa, isso não acaba, não é uma coisa estanque que você implementa e fica pronto. Você sempre tem melhorias a serem implementadas. São pessoas novas que chegam na empresa, identificam oportunidades novas, ferramentas novas que chegam, a própria tecnologia que chega e implementam novas melhorias, né? Isso aí é um conceito bastante importante dentro da filosofia Lean, que é a melhoria contínua. Você nunca pode considerar que a coisa está pronta, perfeita. Sempre existe uma coisinha a mais para você melhorar. Visando sempre redução de custo e melhoria do processo. E é legal quando a gente fala de Lean, tudo isso já tem alguma ferramenta. Por exemplo, esse exemplo aí é o PDCA, né? Então você planeja, executa, checa, daí você volta de novo. É um ciclo sem fim. Você começa sempre a buscar melhoria e cada vez... a gente fala, né? São degraus que a gente vai subindo, né? Certo. E para nossa segunda pergunta, vocês poderiam falar um pouquinho como o Lean está envolvido na vida de vocês, assim, como vocês principalmente utilizam essa metodologia? Tem uma brincadeira que eu faço quando a gente vai começar esse trabalho dentro das empresas, porque muitas empresas, elas conhecem o Lean, de ouvir falar, mas não muitas delas, né? E acabam não utilizando os conceitos dela, né? E é um dos treinamentos que a gente faz dentro das empresas, para a gente poder disseminar o conceito do Lean dentro da empresa, é que a gente pode levar esse conceito para dentro das nossas casas, né? Até aquela coisa de você... porque o Lean preza muito pela organização, pela limpeza também, né? Das coisas. E aí eu sempre pergunto para o pessoal que está envolvido nos treinamentos aqui, quem não tem aquela gaveta na pia da cozinha que está cheio toda bagunçada? Então, a gente pode aplicar um Lean ali também, arrumar, deixar aquela coisa mais organizada, né? Então, a gente leva isso para a nossa vida também. A gente acaba tendo... as nossas organizações acabam sendo permeadas por esses conceitos 24 também. 24 horas envolvido com isso. Enrolar a mangueira para... Até a forma de você... quente o pneu. Exatamente. No posto. Acho que o Giomo ia falar um pouquinho também. Na verdade, quando eu vou iniciar o trabalho, eu falo que nós, enquanto consultores, nós somos os agentes de mudança. Então, todo mundo numa empresa, ou até mesmo na própria vida, quer mudança. Mas, às vezes, ele não quer mudar. Então, nós chegamos com o conceito de que a mudança é necessária, mostramos que ela é viável, tá? Existem várias vantagens para a empresa aplicar o Lean Manufacturing, e que depende das pessoas. Então, nós temos que mudar as pessoas para mudar o sistema. Certo? Exato. Certo. Via de regra, o Lean Manufacturing é considerado, por isso que ele é bastante difundido também, porque é uma ferramenta, uma filosofia relativamente simples de ser implementada dentro das empresas. Desde que você tenha o domínio das disciplinas que estão no Lean, você consegue implementá-la de uma forma fácil, você consegue transmitir isso de uma forma fácil para as pessoas e a gente implementa isso nas empresas de uma forma bem tranquila. Então, isso é um dos, como podemos dizer, uma das grandes vantagens do Lean, é a facilidade de entendimento de cada uma dessas questões. Pode falar? E puxando um pouquinho o gancho do Fernando também, o que é legal, que o Lean ele não é uma ferramenta que você tem que chegar na empresa e mudar ela por completo. Às vezes, que nem é o que acontece com a gente vai e pega uma parte dela, uma linha de produção. Então, a gente consegue estruturar ela, montar, e ela serve de exemplo para as outras. Então, o pessoal que participou daquilo ali, ele consegue replicar para as demais áreas da fábrica. Então, por isso que ela não é uma mudança que você tem que fazer inteira. Às vezes, você pode só em um posto de trabalho começar a fazer essa mudança. E aquilo serve como semente dentro da fábrica para replicar. Ela é disseminada muito fácil. Desde que as pessoas se apropriem do conhecimento,
ela é disseminada bastante fácil dentro das empresas. O Fernando falou duas coisas interessantes na primeira fala dele e agora nessa última. Primeiro, é uma coisa muito simples de ser implantado. Legal. As pessoas têm que assumir isso como sendo verdadeiro e cumprir com aquilo que fica sendo comprometido, que se compromete. É o comportamento das pessoas. É o comportamento das pessoas. E eu faço uma comparação que é simples, mas não é fácil. Então eu faço sempre uma comparação com a dengue. O pessoal pode até falar assim, mas dengue, o que tem a ver? É simples eliminar a dengue? Aqui, vocês... A dengue? Não. É simples, ô louco. Você não sabe o que precisa fazer para eliminar a dengue? Tirar água parada. Beleza. Quem faz isso? E para tirar? Ninguém tira, então não é fácil. Então sempre quando envolve pessoas, a gente tem uma grande dificuldade de sensibilizar a pessoa. E tem duas palavras que eu sempre uso para isso. Conscientização e sensibilização. São duas coisas, conceitos completamente diferentes. Conscientizar é você jogar o conhecimento daquilo que você quer informar cada indivíduo. E sensibilizar é fazer a pessoa fazer uso daquele conhecimento naquele sentido. Tá? Essa é a grande dificuldade que nós temos dentro das empresas. Tá? As pessoas se sensibilizarem. E aproveitando assim, já que vocês falaram de implementar essa metodologia nas empresas, quando vocês chegam a implementar, vocês poderiam falar sobre a dificuldade que é para a empresa aceitar essa implementação, se eles aceitam de boa, se eles cogitam alguma coisa, se tem vantagem, desvantagem nessa metodologia? Acho que eu posso até começar. Não é fácil, não é algo simples, porque para todos nós mudar é diferente, é difícil, né? A gente sempre tem aquela frase, mas eu sempre fiz assim. Mas você sempre fez assim, mas a ideia nossa é que você continue fazendo, só que de uma forma mais eficiente, de uma forma melhor. Então não é fácil, é algo que a gente precisa de muito comprometimento da alta gestão para estar mudando, mas que no final sempre a gente acaba tendo algum resultado. Então se a gente mede antes como estava sendo feito e depois faz uma comparação com o futuro, a gente sempre tem ganho. Consegue ver ali a evolução que teve, né? E quando a equipe se empenha, esses ganhos são muito maiores mesmo. A dificuldade está justamente nisso que o Thiago falou agora por último, a equipe. Muitas vezes nós chegamos na empresa e todos têm a impressão de que quem vai resolver o problema da empresa somos nós. Aí nós temos que conscientizar de que quem vai resolver o problema das empresas são eles mesmos com as ferramentas que nós vamos utilizar juntos. Então essa é a grande dificuldade. Então muitas vezes o responsável fala assim, olha, vou colocar uma pessoa para acompanhar você, aí o que você precisar você pede para ela. Não é só isso. Tem que ter uma equipe envolvida e que todos também validem cada etapa do processo. Certo? E teria alguma desvantagem, assim, em aplicar essa metodologia? Eu desconheço. Desvantagem Eu também não entra na nossa lista. Não, essa desvantagem não tem Não, o nenhuma. que a gente poderia citar desvantagem é que dependendo de algumas coisas, a gente vai ter um gasto, um investimento, que aí você tem um payback para recuperar. Mas não é uma desvantagem em si, né? Você está investindo para recuperar na frente. Faz parte do processo. Mas normalmente no início dos trabalhos, o investimento ou ele é zero ou ele é muito baixo. É o mais relacionado a empenho e comprometimento da equipe. Tá? Então para isso nós damos treinamento, tá? Em cada etapa nós damos um treinamento adequado àquela etapa. Então... inclusive isso é uma das premissas, né? A gente buscar primeiro os benefícios que não precisam de investimentos, né? Então, via de regra, a gente consegue bastante benefício nos primeiros momentos da implantação sem grandes investimentos. Esse era um ponto que eu ia abordar também sobre questão de benefícios, né? Pelo que vocês comentaram, o Lean então tem um baixo custo, né? Acho que seria mais o Six Sigma que teria um custo mais alto para as empresas, né? Para começar, vamos dizer assim. Sim. Voltado ainda, só para concluir o Lean ele tem essa filosofia e tudo mais, e ele resolve o problema dos desperdícios. Aí para Six Sigma já é uma estruturação um pouco mais trabalhada, aí já envolve estatística, já é uma mão de obra mais específica para esse assunto. Então que aí já é uma outra filosofia. Uma outra filosofia já. Na verdade o que acontece é que o Lean se preocupa com melhoria de processo e não se esquece nunca da qualidade do produto. Certo. Lembrando que a qualidade do produto ela é intrínseca a ele. Certo? Então nenhum produto deve nascer com baixa qualidade. Ou o produto tem qualidade ou não. Ele tem sim níveis de atendimento. Então tem produtos que atendem o nível a classe A, a classe B, a classe C. Cada uma atende às necessidades e expectativas do cliente do seu nível.
Certo? Então esse é o problema. O Six Sigma, ele entra para, vamos dizer assim, dar uma lapidada na qualidade. Embora o Lean ele prime pela qualidade, o Six Sigma ele vem contribuir para melhorar a atenção que nós temos à qualidade, nos trazer mais ferramentas para isso. Certo. Exatamente. Quando a gente fala em Six Sigma, aí a gente já entra num momento um pouco mais técnico, ou bem mais técnico, de todas dessas filosofias de implementação que nós estamos falando. Por exemplo, Six Sigma, você precisa de pessoas mais envolvidas dentro da empresa, com treinamentos mais específicos, né? É um pouco mais, eu diria, bem mais complexo você implementar o Six Sigma dentro de uma empresa do que um Lean Manufacturing. Tanto que você não... A escada, os degraus de ascensão dentro da empresa, primeiro ela tem que colocar o Lean Manufacturing, depois ela vai para o Six Sigma. Você não consegue colocar dentro de uma empresa um Six Sigma antes de implementar um Lean Manufacturing bem implementado, com todas as suas filosofias de domínio dentro da empresa. E ao contrário do Lean, ele também, o custo É bem mais alto, né? Ele é alto desde o início. Certo? Os treinamentos são bem mais caros, o investimento, o estudo do Six Sigma, ele é específico em um determinado processo, bem delimitado, são mais pessoas envolvidas nesse processo. Então, é um processo mais demorado, inclusive, tem um impacto maior em redução de custo, mas também tem todos os outros impactos aí de investimentos também. E uma outra coisa, o Six Sigma, por que o nome Six Sigma, né? É classificação. Então, o Six Sigma, como ele prima pela qualidade, ele foca muito em refugo e retrabalho. Então, é porção por milhão. Quando você está para você atingir o primeiro Sigma, você tem que ter uma porção por milhão de peças que você produz com defeito ou refugo. Tem que ser um valor bem baixo. E à medida que você vai reduzindo esse refugo e esse retrabalho, aí você vai subindo. O segundo Sigma, terceiro Sigma, quarto, até chegar no sexto. Ok? Essa nomenclatura Six Sigma significa o quê? Que você pode ter dentro do seu processo, você pode ter 3,4 erros em 1 milhão. Não lembrava do valor. O Six Sigma significa isso, né? Você pode ter 3,4 erros em 1 milhão. E o que é essa variabilidade? O Sigma, ele busca reduzir a variabilidade do processo. Então, se eu tenho uma peça onde eu vou medir ela tem uma tolerância. Certo. Então, eu começo a medir essas peças, qual que é a variação que tem no meu processo? Então, se eu vou tornear um eixo, por exemplo, eu tenho lá o comprimento que eu quero cortar todos aqueles eixos. Qual que é a variabilidade que aquilo ocorre? Eu estou sempre cortando a mesma medida? Então, aí você começa a coletar essas informações para fazer uma análise estatística, quanto que está variabilizando, quanto que o meu processo é confiável. Aí que entra os 3,4 peças cada milhão. Então, meu processo garante que toda peça que eu vou cortar, ela vai sair exatamente com a mesma medida? Então, aí a gente começa. Então, você percebe que é muito mais complexo você fazer essa análise. E controlar isso desse tipo, né? Muito mais complexo. Você precisa ter mais pessoas envolvidas. Qualificação da equipe. E pessoas para implementar um sistema desse também, né? Porque Existem formações, né? Tem o White Belt, o Green Belt, o Yellow Belt, o Black Belt. São pessoas, cada uma dessas pessoas com um conhecimento mais apurado para poder ajudar a implementar isso dentro da empresa. E se concorda comigo, se você pegar, por exemplo, uma mão de obra, ela não consegue garantir uma repetibilidade ali de sempre estar na mesma medida. Então, você tem que ter maquinários mais precisos, ferramentas que consigam desempenhar essa qualidade. Então, você percebe que já é um nível de empresas bem diferente do inicial, né? Então, já é uma filosofia muito mais aprimorada. Mais refinada, vamos dizer assim. Então, tipo assim, quando falamos do Lean e do Six Sigma, vocês podem se dizer que um completa o outro ou há muitas divergências? Mais divergência do que um complemento entre os dois, assim? Não, divergência não há. Eles são coisas diferentes. Podemos dizer que o Six Sigma complementa o Lean, né? Podemos dizer isso em alguns momentos, mas não quer dizer que uma empresa que não tenha Six Sigma não seja uma empresa produtiva, uma empresa boa, vamos dizer assim. Mas o inverso não ocorre. O inverso não ocorre. Não existe uma empresa que implante o Six Sigma primeiro e depois implante o Lean. Não tem também. Os nomes é bem isso, né? O Lean, ele busca os desperdícios. Então, o Lean, ele busca os desperdícios
e o Six Sigma a variabilidade do processo. Então, um complementa o outro. Certo. Ok. Então, em relação a custo, acho que já foi falado também, o Lean é bem mais, compensa bem mais, não tem tanto custo, e o Six Sigma um pouco a mais. E aqui, que nem eu fiz a primeira pergunta do Lean, teria alguma empresa em Indaiatuba ou aqui na região que vocês conheçam, que implementem o Six Sigma, que seja uma referência? Olha, no nosso caso, o problema de citar nome de empresas já não é legal, entendeu? Certo. Existem várias empresas aqui em Indaiatuba que aplicam, porque nós temos aqui várias multinacionais. Essas multinacionais, com certeza, elas A têm maioria algum delas tem, processo. porque o cliente exige isso. Né? O Six Sigma, ele é aplicado, como o Lean Manufacturing também, mas o Six Sigma mais específico ainda, ele é aplicado em um determinado processo dentro da empresa. Né? O Six Sigma, tanto como o Lean, mas o Six Sigma mais precisamente, ele não precisa ser aplicado somente na área produtiva. Ele pode ser aplicado, por exemplo, na área de vendas, na área de compras, em qualquer outra área também é possível implementar o Six Sigma para você ter benefícios, né? E eu acho que também as montadoras, de modo geral, também aplicam, porque até para aprovação do PIPAP delas, normalmente elas pedem uma capabilidade que volta nesse Six Sigma aí, que é tantas peças sem defeito em milhão. Então eles acabam voltando também um pouquinho. As montadoras são as principais empresas, né, que trouxeram essa cultura para cá e fazem uso dela até hoje. Certo? Hoje nós trabalhamos, sim, nós temos o programa Jornada de Transformação Digital pelo Senai, que pega pequenas empresas e consegue entregar esse mundo para essas pequenas empresas sem custo. Então essa é uma vantagem. As grandes empresas, elas têm pessoas lá dentro, tem funcionário deles que fazem o Lean Manufacturing, tem grupos de pessoas que implementam o Six Sigma em determinados processos. Diferente das pequenas, as empresas que o Senai tem atendido, o principal objetivo do Senai, talvez, nesse momento, seria levar esse conhecimento para as empresas e plantar essa semente lá dentro e a empresa começar a desenvolver isso também. Porque eles não têm um grupo de pessoas dentro das empresas para trabalharem esses conceitos, né? Então, o Senai leva isso para eles. Agora, qual o objetivo do Senai? As empresas pequenas e médias, elas competem com as grandes também, às vezes. Então, é aumentar o poder de competitividade dessas empresas, certo? E tirando o Lean e o Six Sigma, vocês teriam alguma outra metodologia ou alguma outra ferramenta que se pareça com isso, que também pode servir como uma forma alternativa de implementar nas empresas? O próprio Lean Manufacturing, ele tem diversas ferramentas lá dentro. Não necessariamente você precisa usar todas, né? Então, dependendo da aplicação, dependendo da empresa, dependendo do processo, da situação em si, você aplica algumas ferramentas, né? Certo. Então, vamos dizer que o Lean Manufacturing tem uma pasta, né? Uma pasta cheia de ferramentas que você pode utilizar de acordo com a aplicação, né? Certo. Então, tudo tá dentro do Lean Manufacturing. Tudo junto. Tudo acaba estando dentro do... Você acha alguma solução que você vai se enquadrar em alguma ação diferente, você vai encontrar ali dentro. E que nem vocês falaram dessa pasta, assim, teria algo ali que vocês citariam como o mais importante de tudo, o que não poderia faltar de jeito nenhum? Limpeza e organização. Limpeza e organização é o principal, então. Que é o 5S. Que é o 5S. O 5S é o alicerce, aí desse trabalho. Que pavimenta a estrada aí pra gente poder implementar. Talvez seja o mais difícil, né? O mais difícil de ser implantado. Mas aí tem o mapa de fluxo de valor também importante, Sim. tem o estudo de layout também que acaba entrando na esteira também. Tem muitas ferramentas. Aí uma complementa sempre a outra. Uma sempre complementa. Análise de fluxo de processo. Análise, né? Porque às vezes, como uma empresa é muito pequena, às vezes a gente chega lá, ela nem tem quanto tempo ela leva para fazer cada processo. E é difícil você tomar uma decisão sem você saber quanto tempo cada processo leva ou como você faz. Então, às vezes a primeira coisa que tem que fazer é parar, filmar, cronometrar, para a gente saber onde a gente está atuando, né? Porque a gente não pode também atuar em algo que não tem desperdício ali. Então a gente tem que mapear tudo isso aí. Uma outra coisa que é interessante é com relação a essa equipe que vocês estão vendo aqui, nós não trabalhamos separadamente. Normalmente, um busca informação com o outro, tá, para poder arrumar uma solução, encontrar uma solução melhor para a empresa em que nós estamos, cada um está trabalhando. Então existe também um trabalho em equipe dentro do próprio Senai.
Isso é bastante legal mesmo, porque a gente vai numa empresa que não conhece nada sobre Lean Manufacturing, né? Por exemplo. Nós vamos sozinhos lá. Mas nem sempre a solução está com a gente. Né? Às vezes a gente precisa trocar ideia com outros profissionais, chamar um outro profissional, estamos com um problema, um determinado problema, o que a gente pode enxergar ali de diferente para poder implantar nessa empresa, né? E às vezes até conversando com o próprio empresário a gente encontra uma solução também, né? Ele não sabe, mas a gente acaba encontrando uma solução com conversa com ele. Então tem não existe uma fórmula pronta para você chegar, é assim que faz, né? Cada situação é uma situação. Porque você vai numa empresa que é uma confecção, você vai numa empresa que é uma empresa de usinagem, enfim, uma montadora, cada empresa vai ter uma solução diferente, né? E depois assim de implementado na empresa, quanto tempo assim geralmente demora até a empresa conseguir perceber esse lucro, perceber que realmente foi uma ideia boa ela ter implementado isso na empresa? São alguns momentos, né? Um primeiro momento é a empresa entender o Lean Manufacturing, toda essa teoria. O segundo momento é ela começar a implementar isso, fazer a mudança nos seus processos. A partir do momento que ela começa a mudar o processo, esses benefícios são imediatos. São imediatos. Que como não tem uma solução única, às vezes desencadeia outros tipos de soluções também. À medida que ela vai implementando as melhorias, ela já vai colhendo os frutos de imediato também. Né? E como eu disse no começo, né? A melhoria contínua, né? Sempre vai melhorando, então os benefícios sempre vão aparecendo cada vez mais. E tipo assim, esse tempo é coisa de meses, coisas de anos? Não chega a ser anos não, mas depende muito do processo, né, Gilmo? Depende muito da aplicação, da solução. Tem coisas que a gente consegue em 15 dias, a gente já começa a ter um benefício ali, entendeu? Questão de dias e já consegue... Tem essas soluções que às vezes são dias. São rápidas, né? Que por exemplo, são simples adaptações, às vezes, no processo de trabalhar, mas às vezes tem ações que a gente tem que... vamos mudar o layout. O layout hoje não está bom, então ela tem que se programar, ver o dia que ela vai parar para fazer essas mudanças, aí demanda a disponibilidade e tempo para fazer isso. Eventualmente tem algum investimento, então precisa ver um momento adequado para fazer esse investimento, aí é um estudo que o empresário tem que fazer, se vai fazer, quando vai fazer, então tem essas análises que são feitas durante o processo, né? Mas normalmente o retorno é muito rápido. É rápido. É muito rápido. É só assumir realmente o compromisso de realizar o trabalho que você consegue um bom retorno. E já teve algum caso de vocês tentar implementar em alguma empresa e de alguma forma não dar certo, não conseguir, e vocês têm que ter um plano B ali, alguma outra coisa para fazer? Sim, tem alguns casos que o empresário às vezes acaba, já aconteceu comigo, dele comprar equipamentos que não são eficientes, né? E depois você fala que ele tem que deixar de usar um determinado equipamento e ele fala que ele tem que fazer jus ao investimento. Então, muitas vezes isso aí é algo que dificulta. Aconteceu comigo uma vez isso, certo? Mas pode acontecer sim. Agora, uma coisa que é importante, a solução vamos dizer assim, eu vejo como uma pretensão de um consultor que chega na empresa e acha que ele vai solucionar o problema da empresa. Na verdade, os problemas da empresa estão dentro da empresa e as soluções também estão lá. Então, às vezes, esse tempo que você fala é o tempo de nós compreendermos o processo, trazer a equipe para junto de nós e eles se comprometerem a trabalhar conosco. Tá? Um outro ponto importante. Às vezes a gente chega na empresa e fala assim, você quer uma mesa? Você quer um lugar para você colocar o seu notebook? Não, eu quero ir para o chão de fábrica. Tá? Então, esse chão de fábrica tem um nome japonês que chama Gemba. Então, o japonês fala que o problema está no Gemba e a solução também está lá. Então, nós temos que ir para o chão de fábrica, entender o processo, conversar com os operadores. Os operadores sabem o problema e muitas vezes eles conseguem apontar até algumas soluções. Então, você tem que se misturar com o processo. Tá? Vivenciar ali, né? Vivenciar, exatamente. Boa palavra. Essa ferramenta que o João falou, o Gemba, é uma ferramenta que está dentro do Lean Manufacturing também. Daquela pastinha lá. É uma delas, né? Ela especifica o quê? Que você precisa ir onde está o problema. Você precisa ir conhecer o problema de perto. Não ficar só no escritório. Você falou assim, algumas empresas implantam. Por exemplo, o 5S é algo que não pode retroagir. Ele só pode ser implantado uma vez na empresa. Se você precisou implantar o 5S mais de uma vez, significa da primeira vez que você fez errado. Se você não efetuar algumas correções,
você vai só patinar. O segundo ponto é que algumas empresas aqui em Indaiatuba fazem o Gemba semanal. Então fazem a visita ao chão de fábrica semanalmente. Tá? E isso com um olhar crítico. Então, não é um passeio, né? Não é um passeio. Não é um passeio. Não, né? Então, primeiro, o que é fazer uma análise crítica? Primeiro, se munir de critérios baseados no processo produtivo, e em cima desses critérios você fazer uma comparação, que seria a medição, e depois a análise. Uma auditoria, né? Seria praticamente uma auditoria. Uma auditoria específica. Certo? E tipo assim, essa implementação, na maioria das vezes, quando vai implementar, vocês acreditam que o problema pode ser que seja mais na equipe ou mais em maquinário das empresas? O maior problema está nas pessoas. Nas pessoas mesmo, né? Por isso que no começo eu também comentei sobre a valorização dos recursos humanos. Às vezes as pessoas não se sentem valorizadas o quanto o programa de manufatura enxuta deseja. Então elas acabam não acreditando no processo. Tá? Aí por isso não consegue fazer render o serviço, acaba cometendo Tudo que depende erros. de recurso humano, ele é mais difícil. Então às vezes o empresário fala assim, mas essa parte eu gostaria de automatizar para evitar erros, certo? Mas às vezes ele não tem capital para investir. Então o ideal é tentar mudar o recurso humano. Entendi. Então, hoje conseguimos falar bastante coisa. Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho, tenham um pouquinho mais de conhecimento sobre esses dois temas que é muito importante, principalmente acho que aqui pra gente utiliza muito aqui. E espero que vocês tenham gostado. Me despeço de todos vocês. Muito obrigado a todos por terem vindo. Agradeço. E se vocês quiserem comentar alguma coisa, quiserem deixar mais alguma dica pro pessoalzinho de casa, fiquem à vontade. Eu agradeço a oportunidade da participação, também a oportunidade de participar aí junto com o Thiago e com o Fernando. E a única coisa que eu tenho a dizer é, se algum de vocês que está nos ouvindo aqui tiver interesse em aplicar o Lean Manufacturing, pode contatar o Senai, certo? Que nós aí vamos, uma visita gratuita, fazemos uma prospecção para verificar quais seriam as oportunidades que nós encontraríamos na empresa. Ok? Muito obrigado. Também agradeço o convite, né, por ter participado. Acho que foi bem legal, a gente conseguiu expor bastante como que funciona. Só tenho a agradecer mesmo. Eu também agradeço, espero ter contribuído com alguma coisa, com o conteúdo que nós passamos aqui, que nós conversamos. E espero que sirva para ajudar algumas pessoas aí também. Com certeza, tenho certeza que muitas pessoas vão entrar em contato aí com vocês, porque realmente esse é um tema muito importante, principalmente hoje em dia, né, que a gente está vivendo isso, e quanto menos a gente gastar para produzir algo, melhor eu acredito que seja, né? Então é isso, ficamos por aqui, e para mais vídeos, se inscreva no canal.